Você entende? O cara, tadinho dele, ele tem o raciocínio todo formado sem saída. Ele passou 30 anos da vida dele. Sim. Aí eu disse para ele assim, seu Antônio, tá resolvido, o senhor está dos remédios, mas o senhor não vai me dizer nada? O senhor já me disse, não, o senhor parou de beijar para ter razão. Foi ele embora, chateado, bravo e tal. Isso era uma terça de manhã. Terça de tarde me liga o telefone, seu Antônio. Doutor, que é o seu Antônio, lembra de mim? Sim, me lembro, dos 30 anos, aquele. Sim, esse mesmo. Eu queria, dá para seguir conversando com o senhor sobre o quê? Aquele negócio de beijar que o senhor falou ali, porque eu fiquei pensando bem, quem sabe, né? Aí eu disse para ele, senhor Antônio, hoje é terça, eu só posso lhe atender na sexta de manhã, não tem outro horário antes. Não tem problema, eu fico aqui em Porto Alegre e tal. Sexta de manhã chega o seu Antônio. Feliz, né, sorridente. Diz assim, doutor, a minha mulher está aqui em Porto Alegre. É mesmo, Antônio? Faz 3 dias que eu não brigo com ela. Mas é difícil, doutor. Inclusive, ela manda um beijo para o senhor e pergunta por que o senhor não nasceu antes, dizer. Aí ele segue contando, faceres, assim, o senhor sabe o que eu fiz? Não, reservei Punta del Este, lua de mel de 10 dias que eu nunca tive com a minha mulher, nós vamos ter agora aos 70 anos, está aqui o Viagrinha, me mostrou que comprou o Viagra, serviço garantido, que bom, seu Antônio, não sei o que, tal, mas tem mais uma coisa que eu vou lhe contar. Aí começa a vir. Doutor, comprei uma moto Harley Davidson 1.500 cilindradas. Aí eu me assustei. Seu Antônio, o senhor tem 70 anos, seu Antônio, o senhor não está louco, completo? Doutor, eu vou lhe contar. Aí vem a história. Até 30 anos atrás, eu era corredor de moto nos Estados Unidos. Eu ia todos os meses para os Estados Unidos correr moto velocidade. E no dia que eu soube dessa história, eu parei tudo. Parei de andar de moto, parei de viver, é isso que o senhor me disse aqui. E eu comprei uma moto, ela vai na garupa, feliz, e nós vamos para a Punta del Este de moto. E não morreu, tem mais essa, chegou vivo, que já voltou no consultório faceiro. Vejam, seu Antônio, somos nós. Em maior ou menor grau, nós fazemos isso. Nós começamos a achar que só nós temos razão, só nós temos direito, só nós somos os ofendidos e paramos de beijar. Seres humanos têm uma habilidade muito grande de parar de beijar em 5 minutos para ter razão. Porque a gente não suporta a diferença, seja entre as pessoas, seja entre aquilo que eu penso e aquilo que eu acho que a vida deveria ser. Então, seres humanos, cheios de razão ao infinito, lustram o poder com maestria e enferrujam o amar e sentem-se tristes ou deprimidos e com argumentos. Se vocês quiserem pensar a doença mental ou o sofrimento mental de uma maneira lúdica, é isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Quando a gente vai no médico, a gente vai para se queixar que a vida não é como a gente pensa. Em vez de pedir para ele, escuta, vamos ver se a gente consegue dar uma resolvidinha, alguma coisa, nós passamos nos queixando no consultório, porque não poderia ser assim como é. Perdemos um longo tempo da nossa vida assim. Então, quem gradualmente aceita o seu tamanho no universo, vive mais tempo do amar. O amar não é o amor. Amor é uma relação de poder. Amor é eu querer que alguém me queira do jeito que eu quero, a hora que eu quero, por causa que eu sou uma pessoa muito importante. Então, quando alguém está carente, ou quando eu estou carente, é porque eu cresci muito na parada. E aí eu começo a exigir do mundo. E o mundo não vai me dar o que eu exijo, porque o mundo não está nem aí para mim e nem precisa estar. Amar não é isso. Amar é eu continuar interessado apesar da diferença. Não importa
Importa que eu gosto da outra pessoa. Esta é a única maneira da gente viver relativamente bem, é eu continuar seguindo. Agora, se eu achar a desculpa de que a pessoa não gosta de mim como eu gostaria que ela gostasse, é melhor trocar do que forçar a barra 50 anos querendo mudar a outra pessoa, porque não vai dar certo. No sentimento de responsabilidade, não alimenta a pretensão de estancar o tempo. Restitui à pessoa o seu devido lugar e permite usufruir melhor a vida, da qual não é dono absoluto. O sentimento de responsabilidade aceita a vida como é e não a trata como imperfeição. Quando a gente fica doente, imediatamente ativa em nós a seguinte ideia: eu fiquei doente por causa que eu fiz isso. A primeira razão pela qual a gente fica doente é que nós somos seres humanos, não tem o por causa. Consegue entender? É inevitável que a gente adoeça, porque é da biologia o adoecer. Não precisamos fazer nada, nós vamos ficar doentes. Nós podemos comer bem, nós vamos ficar doentes. Não tem jeito. Dá para dar uma adiada ou uma ajudinha, mas não vamos nos livrar da dor e da doença. Isto é da natureza. Plantas ficam doentes, cachorros ficam doentes. Não precisa fazer nada, basta viver. Se me perguntarem em aula, professor, qual é o maior fator de risco para a doença? Estar vivo. Não tem outro fator, porque a bactéria vem, o vírus vem, a degeneração vem. Mas se nós achamos que ficar doente é uma imperfeição, porque nós ficamos ofendidos de ficar doente, porque nós somos perfeitos, nós começamos a agir contra nós. E, em vez de buscar uma ajuda efetiva, nós vamos comer mais picanha para diminuir o colesterol. Então, amar é investigar. Resumindo, o pilar central do pensamento suicida, como do resto da vida, é o pensamento sem saída baseado na onipotência ou na ilusão de poder. Quer dizer, todos nós temos esse problema da ideia fixa, mas no pensamento suicida ele é mais intenso, junto com uma alteração de humor ou de depressão, vamos dizer assim. Mesmo que não fique explícito, ele acontece. Então ele cria uma sinergia maior entre esses dois elementos. Tá? Então, se a gente começa a observar pessoas que não saem do lugar, sempre a mesma ideia, começa a ter uma tristeza crônica ou depressão, fiquem atentos, essa pessoa está precisando de ajuda. E às vezes a gente não consegue ajudar, tem que ser um terceiro, ou um pastor, ou um profissional da saúde mental. Porque é muito difícil a gente conseguir ajudar uma pessoa que está muito tempo enroscada na ideia fixa. Até porque a gente às vezes pensa como ela. Curar o humor deprimido ainda não é curar o delírio que sustenta o pensamento aprisionado na ilusão de poder. Então, isso quer dizer o seguinte: a pessoa está com depressão, está com ideação suicida ou coisas assim, nós podemos dar um remédio para ela, fluoxetina, Lexapro, olanzapina, qualquer dessas classes de remédio para transtorno de humor, ela vai melhorar o humor dela, normalmente melhora. Então ela vai sair da depressão, mas o pensamento, o remédio não cura. Isto é necessário uma boa conversa, ou várias boas conversas, porque a pessoa vai continuar patinando na ideia fixa, vai continuar no sentimento de sem saída, mas ela se sente melhor. Talvez ela vá trabalhar, melhora da sensação de tristeza ou de depressão, mas a ideia fixa vai continuar. Por isso que a gente tem que saber bem que não basta tomar remédio. Na área de doença mental, uma boa conversa ou longas boas conversas é fundamental, porque senão a pessoa não sai do circuito dela. Tá? Por isso, evitar ou prevenir quer dizer especialmente não usar a vida para viver mal. Ou seja, se eu tenho problemas,
Eu não preciso usar os meus problemas para viver mal. Já chegam os problemas. Agora, se eu ficar ofendido que eu tenho problemas, eu, além dos problemas, tenho que cuidar do meu lado ofendido. E aí o ofendido não vai conseguir resolver os problemas. Deu para entender isso? Isso é aparentemente tão simples, mas quem está vivendo nesse enrosco não consegue enxergar que ela está se enroscando em si mesma. Ela precisa de um outro que a ajude nisso. Por isso é que aparecem os profissionais de saúde mental ou uma boa conversa com um pastor, sei lá. Tem que ter um outro que conversa com a gente quando a gente está ensimesmado na ideia fixa. Então, para encerrar, antes da gente conversar, tem essa frase de um filósofo e um teólogo chamado Kierkegaard, que ele diz assim: cada um deve fazer verdade em si mesmo o princípio de que sua vida já é algo caducado desde o primeiro momento em que começa a vivê-lo. Mas, neste caso, é necessário que tenha também a suficiente força vital para matar a morte própria e convertê-la em uma vida autêntica. Provavelmente essa é uma das grandes tarefas na nossa vida, é nós parar de mentirmos para nós mesmos e sermos o mais realistas possíveis. Aquele marido que falou da esposa deprimida, ele não estava sendo realista conversando com ela. Ele resolveu ficar do lado da doença onipotente dela, dizendo, olha, isso é assim, tarará, tal, não sei o quê. O que ele tinha que ter feito é antes. Querida, não faz isso, que isso não está certo, vai dar cacaca. Não, mas eu vou fazer. Tu não vai fazer. E a pessoa que está querendo fazer forçadamente, ela até pode se chatear, mas ela não fazendo, ela vai se aliviar depois, porque ela não fez nada contra ela, o que vai ajudar ela substancialmente. Então, às vezes, a gente que está do lado de pessoas que estão com ideia fixa, nós às vezes precisamos ser firmes, para que a pessoa não haja delirantemente. Para isso a gente tem que estar atento, perceber, ou buscar uma ajuda em alguém que possa nos ajudar. Tá? Bom, então era mais ou menos isso que eu queria transmitir para vocês.